Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Se eu tivesse que ir embora para casa agora, eu iria embora cheio. Porque os dois louvores entoados ao Senhor neste lugar falou comigo. Aí depois vem o pastor Jorge falar de Neemias. Falei, Jesus, é hoje. A irmã vem dar o testemunho em cima do que Deus quer falar nesta noite. Falei, Jesus, ele é tremendo. Jesus, ele envia o anjo para testificar dentro da igreja. Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo 6, versículo 5 diz: Então eles disseram um aos outros: Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Amém, amados? Senta no teu assento nesta noite. Eu creio que eu vou ser breve. A Bíblia vai dizer para mim e para você nesta noite que Daniel, ele foi perseguido. E o interessante é que Daniel, ele foi perseguido por grandes homens importantes daquele lugar. A Bíblia vai dizer que eles tentaram de todas as maneiras destruir Daniel de algum jeito. Mas entenda nesta noite que o Deus que eu sirvo, ele é fiel. Por mais que Daniel foi apontado naquele lugar, foi acusado por aqueles homens importantes daquela cidade. Só que entenda nesta noite que nos dias de hoje não está diferente. Nos dias de hoje não está diferente do tempo lá atrás. Às vezes somos apontados, perseguidos. Só que entenda, aquele que te aponta, te acusa, ele não consegue ver o teu brilho. Ele não enxerga o que Deus tem de importante para ti e para mim também. Falei, Jesus, se for para falar de ti, eu vou subir. Mas se for pela carne, Senhor, eu não vou subir. Porque Daniel, ele era um homem temente a Deus. Colocaram uma ordem naquela cidade para não adorar mais ninguém naquele lugar, a não ser o rei daquela cidade. Aleluias. A Bíblia vai dizer que aqueles homens queriam achar defeito em Daniel de tudo que era jeito. Reviraram a vida de Daniel para achar defeito em Daniel. Aleluias. Só que não acharam nada de defeito em Daniel, a não ser ele adorar o Deus dele. Entenda que Jesus nesta noite, ele quer um particular contigo. Jesus, ele te trouxe neste lugar porque ele quer um particular contigo. Às vezes você tem perguntado para o Senhor porque tem passado por essas provas, por essas lutas. Entenda que Deus, ele poderia mudar
a situação. Ele poderia mudar o nosso jeito, mas o Senhor, Ele não vai mudar. Sabe por que o Senhor não vai mudar? Porque a gente temos que passar pelo vale. A gente temos que ser provado por Ele. Porque se o Senhor nos desse a bênção para a gente, no momento e na hora que nós quisesse, seria tudo fácil para a gente. Mas o Senhor, Ele quer que nós passamos. O Senhor, Ele permitiu que Daniel passasse por aquela prova, para Daniel ser provado lá no final. Eu creio que Daniel, ele poderia mudar o jeito dele. Daniel, ele poderia mudar. Quando foi entoado naquele lugar que não poderia mais adorar a ninguém naquela cidade, a não ser o rei, Daniel, ele começou a buscar a presença do Senhor. E o interessante é que ele, ao buscar a presença do Senhor, aqueles homens importantes naquele lugar que perseguiam Daniel, acharam Daniel orando, buscando a presença do Senhor, e saíram correndo para avisar o rei, porque naquela cidade foi colocado um decreto para que ninguém pudesse adorar outra pessoa a não ser o rei por durante 30 dias. Aleluias. Sabe o que eu vejo com isso? Que Deus, Ele quer te ver. Ele quer te ver de uma tal maneira, buscando a presença dEle, porque sem eles nós não somos nada. Sem a presença do Senhor, nós não somos nada diante dessa terra. Aí a Bíblia diz que aqueles homens correram diante do rei para falar para o rei que Daniel estava adorando um Deus. A Bíblia vai dizer que o rei, ele tinha uma amizade muito grande com Daniel. Aleluias. A Bíblia vai dizer que o rei, se eu olhasse pelos dias de hoje, eu poderia dizer que o rei com Daniel, eles eram assim, ó, carne e unha. E por isso veio a inveja sobre a vida dele. Porque para mim é inveja, é olho grande. Porque Daniel, ele foi capaz de crescer diante daqueles homens. Entenda que nos dias de hoje, se a gente crescer um pouquinho, o povo quer derrubar. É no trabalho, é no nosso bairro, e até dentro da igreja. E sabe o que o Senhor, Ele diz com isso? Que o rei, ele teve graça de Daniel. Fizeram tanta caveira naquele lugar para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Fuçaram tanto, brigaram tanto para que o rei colocasse aquele decreto naquele lugar, só para ver Daniel na cova dos leões. Mas entenda algo nesta noite: o que Deus tem preparado para ti, o homem não vai tirar. O que Deus tem preparado para ti, ninguém vai tirar.
Porque quando Deus dá, ninguém tira. O Senhor poderia impedir que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele poderia sim, porque Ele é o rei, Ele é todo poderoso. Ele poderia impedir Daniel de ser lançado nas covas. Mas Daniel, ele foi lançado na cova para Deus mostrar para aqueles grandes homens daquela cidade que Ele era um Deus todo-poderoso. E o interessante é que quando pegaram Daniel para levar para a cova dos leões, o rei falou para ele: Daniel, esse Deus que tu serve, pede para Ele te livrar. Aleluias. Então, amado, eu te digo nesta noite, o que é teu, ninguém vai tirar. O brilho é teu. Se esse brilho é teu, foi Ele que te deu. Aleluias. E o interessante é que Jesus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Daniel, ele foi lançado na cova. A Bíblia vai dizer que não aconteceu nada com ele. A Bíblia vai dizer que o rei, ele não dormiu à noite. Aleluias. Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Entendam algo nesta noite. Deus, Ele, quando Ele quer tocar, Ele vai tocar de tudo que é jeito. Sabe o que foi que Ele fez no barco que Jonas estava? E o interessante é que Ele tocou em todo mundo naquele lugar. Até quem não devia, pagou. Por um errado, todos pagaram. Dessa maneira, pastor Heraldo. Jonas queria sumir da presença de Deus. Mas o que acontece? Ele entrou no barco. Vai dizer que o barco estava cheio de gente. E o que aconteceu? Todos começaram a pagar pelo erro de Jonas. Começaram a se perguntar um para o outro o que é que estava acontecendo. Não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente, amados. Deus, quando Ele quer fazer, Ele toca até no que está quieto. Só para mostrar que Ele é Deus. E muitas vezes eu me enxergo, eu vejo essas passagens e eu falo, nós somos tão pequenos diante dele. E o interessante é que começaram a jogar fora tudo que eles tinham naquele barco, coisas de valores, de importância dele, comida, começaram a jogar tudo do barco. Quanto mais ele jogava, Jesus apertava. Quanto mais aliviava o barco, Jesus apertava. Não é diferente dos dias de hoje. Jesus, quando Ele quer apertar, Ele vai apertar. Eu falei no início, ninguém quer ir para o vale. Você pode ir até para o deserto, mas para o vale você não quer ir. Você sabe o que é vale? Vale é um encontro de duas montanhas, e ela é formada em V. E quem desce no vale, aleluias. A Bíblia diz que o Senhor, Ele mandou Ezequiel passear pelo vale.
Mas eu te digo, passear no vale não é fácil. Passear no vale, você só vai escutar vento. O vento ele sopra de uma tal maneira no vale que dá medo. Eu digo isso por experiência própria. Onde eu trabalho é dessa maneira. A chuva, quando ela se forma no vale, ela vem arregaçando tudo. Ela vem destruindo tudo. Por isso que eu digo, tá no vale não é fácil. No deserto é mais fácil você estar. Porque diz a Bíblia que Jesus, ele passeou no deserto 40 dias. Mas também no deserto não tem água. No deserto não tem comida para você comer. Mas eu creio também que ninguém quer ir para o deserto. Ir para o deserto é só para quem foi e provou e voltou. Mas Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você crê nele, tudo tu terá diante dele. Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Às vezes Jesus, ele tem visto tanta coisinha e ele não tem se agradado. Jesus, ele tem visto tanto disse e ele não tem se agradado.